pessoal, continuando nosso curso de metodologia qualitativa, vamos abordar nesse vídeo pesquisa documental. É uma das formas mais conhecidas e também mais utilizadas para o levantamento e coleta de informações nas ciências sociais. Mas é interessante que a gente entenda de uma maneira um pouco mais estruturada como ela funciona, quais são os cuidados, algumas etapas que a gente deve cumprir, para que de fato ela tenha um caráter científico, né? Para que a gente mantenha um certo rigor e uma certa confiabilidade durante todo o processo de pesquisa. Pesquisa documental não é simplesmente ir atrás de documentos de uma maneira desorganizada, ler os textos de qualquer forma. Ele requer um certo planejamento e também um cuidado na execução da própria leitura, nas anotações, para que a gente alcance os resultados pretendidos conforme nosso interesse de pesquisa, tá bom? Deixa eu maximizar a tela aqui para facilitar. Beleza, vamos lá. Bom, então pesquisa documental, né, ela deve ser, sim, valorizada nas ciências sociais e na administração pública, mas nas várias outras disciplinas que com as quais vocês dialogam, porque ela é muito rica. Tá? Ela é muito rica, ainda mais no mundo de hoje, em que nós temos uma variedade enorme de documentos. Tá? E, além disso, nós temos também muitas formas facilitadas de acesso. Então, aquela visão antiga de pesquisa documental que acontecia dentro das bibliotecas ou dentro dos arquivos públicos ou dos arquivos institucionais mudou muito. Hoje, praticamente toda instituição de médio, de grande porte, tem já seus arquivos digitais. Às vezes, nós ainda precisamos recorrer aos documentos físicos e até mesmo é interessante fazer isso quando possível, mas a digitalização facilitou muito esse trabalho, tá? E por um lado facilitou, né? Mas por outro lado também expõe, né, os alunos, os pesquisadores a uma quantidade, a um volume muito maior de informações. Isso nos exige um cuidado ainda maior na delimitação da pesquisa e na escolha dos documentos. Então vamos falar um pouco disso, porque se aplicado corretamente, pode ser um aliado muito importante aí na construção da dissertação. Tá? E por que isso acontece? Bom, primeiro porque a riqueza de informações que pode ser extraída dos documentos é muito grande. Tá? Não é à toa que ela tem um uso aí nas várias áreas das ciências sociais, assim, nas ciências humanas como um todo. Ela possibilita, a pesquisa documental possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de uma contextualização, seja uma contextualização histórica ou até mesmo sociocultural. Muitas vezes você quer entender melhor por que algumas mudanças ocorreram dentro do setor público, dentro de uma instituição pública, ou mesmo no setor privado, e sem entender o que estava em jogo naquele determinado momento histórico, muitas vezes a sua análise não vai te levar a conclusões válidas. É preciso entender o contexto, quais atores estavam envolvidos, qual era a repercussão daquilo na época, enfim. E tudo isso a gente consegue encontrar na pesquisa documental. Tá? Mas, como um método de pesquisa, né, é importante que a gente tenha em mente que a pesquisa documental, por si só, normalmente não é suficiente para a condução da dissertação. Até porque ela é mais uma técnica de levantamento de informações, de dados, do que um método propriamente. Então, se vocês optarem aí por seguir o caminho dos métodos qualitativos, vocês têm uma série de instrumentos à disposição, nós temos discutido alguns deles aqui nesses nossos vídeos, e a pesquisa documental deve ser utilizada, se possível, mas ela carece, né, de elementos mais amplos, mais abrangentes que vocês podem utilizar aí para seguir de uma maneira mais confiável nos objetivos de pesquisa de vocês. Tá? Por que a gente fala que a pesquisa documental em si não é
um método, né? Primeiro, né, porque falar que você vai analisar documento não diz muita coisa. Então, pesquisa documental ela é muito útil para te ajudar a encontrar fatos, questões, posicionamentos concretos que você precisa para seguir adiante com a sua pesquisa. Tá? Mas não é a pesquisa documental que vai desvendar, revelar completamente os fenômenos sociais, políticos, econômicos ou institucionais que você procura. Então, ela é uma ferramenta importante, mas deve ser usada de maneira complementar a outras técnicas durante a sua pesquisa. Tá? É claro que a gente pode potencializar muito o uso dos documentos, mas a organização e a especificação desse uso é tão importante quanto a própria análise dos documentos que você vai encontrar, tá bom? Porque, né, como eu disse, na variedade que a gente tem hoje disponível, nos acervos que a gente tem disponíveis hoje, você consegue encontrar quase qualquer coisa. Tá? Então, são seus objetivos de pesquisa, a sua pergunta que vai te guiar para o caminho correto. Bom, a pesquisa documental, ela busca, então, identificar informações factuais, indicações, esclarecimentos, para elucidar determinadas questões, né, que podem servir de prova, de comprovação para algum argumento ou alguma hipótese que você tem na sua pesquisa, né, e pode também ajudar a levantar novas hipóteses de pesquisa ou a contestar versões de algum argumento, contestar algum argumento que você encontra na literatura. Há várias possibilidades de uso, né, da pesquisa documental. O importante é que ela se vale de documentos originais e que ainda não receberam tratamento analítico por outros autores. Tá? Por que é importante a gente ressaltar essa ideia da originalidade? Porque se você parte de análises feitas por outros autores sobre um determinado documento, então, na verdade, o que você está fazendo é uma revisão de literatura. Você está partindo de análises anteriores e trazendo essas contribuições para o seu trabalho. Não tem problema nenhum nisso. Na verdade, é indicado e desejável que vocês façam isso, uma revisão de literatura robusta, mas a vantagem da pesquisa documental é que ela te permite ir ao documento original para checar essas informações que você leu, por exemplo, no trabalho de outros autores, estão relatadas de maneira fidedigna, se você encontra algum elemento que outro autor esqueceu de considerar, ou até mesmo se a sua interpretação sobre aquele documento é divergente. Então, quando a gente fala em pesquisa documental, a gente está falando de uma análise direta dos documentos. Tá? Você pode e deve buscar o que já tem produzido e publicado, mas isso não te impede de fazer a sua própria análise direta. Tá? Isso é importante, porque, de novo, senão a sua pesquisa não vai ser documental, ela vai ser uma pesquisa bibliográfica. Tá? Então, é uma técnica decisiva de pesquisa para ciências sociais e humanas de uma maneira geral. Vale a gente falar um pouco também sobre, né, o que é um documento para fins da pesquisa documental. Né? Então, documento como fonte, ele vai muito além do texto escrito. Tá? É claro que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala nesse tema, mas pode também envolver documentos não escritos, né? Tais como os filmes, vídeos, fotografias, posters, enfim, outras formas visuais também que vocês consigam imaginar. Tá? Isso tudo está dentro desse conceito mais abrangente de documento que a gente encontra pesquisando nos grandes acervos relacionados aos nossos assuntos de pesquisa. Vale também destacar e distinguir, né, a pesquisa documental da pesquisa bibliográfica. Você encontra com muita facilidade na literatura esses dois termos como sinônimos. E muitas vezes, ali naquele contexto, não faz muita diferença, isso não te cria nenhum problema. Mas, para a construção do seu próprio trabalho de pesquisa, é importante que todas as definições estejam claras, que a sua metodologia esteja bem definida, então, portanto, que os termos estejam utilizados corretamente. E quanto menos ambíguo você for, melhor. Nesse sentido, eu trago aqui uma distinção que eu acho que é importante, uma distinção que ajuda vocês a organizarem o trabalho de pesquisa,
e trata a pesquisa documental como aquela que analisa fontes primárias de informações. Então, é aqui quando você vai buscar a informação nas fontes primárias, diretas, como nós comentamos no slide anterior, você realiza uma pesquisa documental. Quando você busca fontes secundárias ou contribuições de outros autores que já analisaram determinados documentos, aí você está no campo da pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque você já está levantando, de fato, as obras publicadas, né? A bibliografia disponível na área. Então, tem essa pequena diferença, mas que ajuda vocês a lerem esses textos e também a definirem como é que o trabalho de vocês vai ser estruturado e construir uma metodologia bem clara nos seus projetos de pesquisa. Agora, entrando na parte, talvez que seja mais importante desse vídeo de hoje, né? Como é que eu preparo uma pesquisa documental, né? Como é que eu me organizo para fazer uma pesquisa documental? E aí a gente precisa levar em consideração algumas etapas necessárias para que o trabalho seja bem feito. De novo, né? Como eu disse, pesquisa documental não é simplesmente chegar numa biblioteca, abrir e pegar o que tem disponível ali, ler, tomar a nota e colocar no seu texto. Não, esse trabalho não é estruturado. E tudo que tem por trás do método científico, né, é estruturação, é cuidado, é a vinculação entre a sua pesquisa e os seus objetivos. Você nunca pode se distanciar dos seus objetivos de pesquisa, da sua pergunta. E na pesquisa documental, isso é muito fácil de acontecer, porque você vai, às vezes, encontra um documento que te leva a outro, que te leva a outro, daqui a pouco você está a 3, 4 níveis de distância do seu objeto inicial. É claro que quando você tem essas referências entre os documentos, isso te ajuda a explorar aquela área de conhecimento, a descobrir novas coisas, né, sobre o fenômeno, mas se você não tiver sempre do seu lado ali os seus objetivos, você não vai saber até onde você pode ir, né? Sob pena aí, sobre o risco de se perder e gastar um grande tempo coletando informações que vão te afastar, na verdade, do seu objeto de estudo. Então, como é que a gente organiza os nossos documentos para uma análise? Tá? Primeiro, você deve localizar os textos, mas aqui vamos pensar num jeito mais abrangente, então, os documentos, naquele sentido amplo que a gente comentou, localizar os documentos pertinentes, né, de acordo com o seu objeto de estudo, e avaliar a sua credibilidade, e assim como a sua representatividade. Ou seja, os documentos são confiáveis, né? Tem que olhar as fontes, né? O autor do documento conseguiu reportar fielmente os fatos? Tá? Será que ele é um documento que consegue, de alguma forma, trazer informações que são importantes para responder às perguntas de pesquisa colocadas no seu trabalho? Isso precisa ser levado em consideração o tempo inteiro. Tá? O texto exprime as percepções de uma fração particular da população ou ele é um texto mais abrangente, mais representativo? Tá? Você precisa de saber um pouco mais sobre o contexto daquela obra ou daquele documento para identificar o quão útil ele vai ser para a sua pesquisa. Tá bom? É preciso aceitar o documento como ele se apresenta. E, às vezes, ele se apresenta de forma incompleta, com relatos parciais, que a gente percebe claramente que só conta uma parte da história, e, às vezes, até com informações imprecisas, né, que a gente precisa tentar resgatar e reconstituir. Às vezes, a gente consegue reconstituir ou resgatar buscando em outras fontes, às vezes, a gente não consegue. Então, é importante que o documento considerado também na pesquisa seja relatado e apresentado tal qual ele é. Isso é importante por quê? Porque as suas inferências, as suas conclusões, as suas análises, né, a qualidade dessas inferências ou análises, ela também depende da qualidade do documento que você tem. Então, se a qualidade do documento é limitada, as suas inferências também serão limitadas. Tá? E é importante deixar isso muito claro, porque muitas vezes a gente tenta lutar um pouco contra o texto ali, né, para tentar torná-lo maior ou melhor do que ele é. E isso é impossível de se fazer.
Se você precisa complementar a informação, buscar em outra fonte, então você precisa dizer no seu trabalho que você trouxe informações de outras fontes, que aquelas conclusões, aquelas análises, enfim, aquelas inferências, elas não se baseiam apenas no documento A ou no documento B, mas que você precisou talvez complementar com uma entrevista ou com enfim, com outro texto, um vídeo que você assistiu sobre aquele assunto que te ajudaram a montar esse quebra-cabeça, né, de um documento que eventualmente estava incompleto, por exemplo. Então, não tem problema nenhum fazer isso. Na verdade, o ideal é que se faça isso, que se busquem outras fontes de informações para tentar triangular a informação e ver se elas convergem. Mas, pensando aqui na elaboração do trabalho de dissertação, principalmente no início, né, no projeto de pesquisa, é importante que se deixe bem claro até onde cada fonte ou cada documento pode te levar. Tá? Por isso, é fundamental ter cautela e avaliar adequadamente, com um olhar sempre crítico, né, sempre desconfiado, a documentação que você vai reunir para a sua análise. Tá? Por que eu digo um olhar crítico, um olhar desconfiado? É preciso que você tente entender, né, de novo, a credibilidade daquela fonte, qual era o contexto em que ela estava envolvida, se o texto está confiável, se às vezes até se o texto está legível, se ele está completo, se ele parece que teve uma parte, por exemplo, que foi retirada, alguma página que foi retirada no meio do texto. Tudo isso você tem que levar em consideração antes de tomar a sua decisão sobre o que fazer com ele na pesquisa, ou até mesmo se você vai considerá-lo para a sua pesquisa. Bom, mas a gente pode estruturar a sequência de trabalho de pesquisa documental de uma maneira mais sistemática. E a gente tem que levar em consideração pelo menos 5 dimensões importantes. Tá? A primeira é o contexto, que eu já comentei um pouco com vocês. É primordial, é fundamental que em todas as análises, as etapas de uma análise documental, o contexto seja levado em consideração. Então, qual foi o momento histórico em que o documento foi produzido, qual era ali o universo sociopolítico em que o autor estava envolvido, será que o texto foi escrito naquele momento histórico dos fatos que ele relata, ou ele escreveu algum tempo depois? Será que ele tinha condições de avaliar e fazer o tipo de comentário que ele está fazendo naquele documento? Né? Então, o contexto ajuda a entender qual é a importância que você pode dar de fato a essa fonte de informação. Bom, segundo ponto é o autor. Né? Então, a gente tem que considerar o contexto, mas tem que considerar também o autor. Né? Não se pode pensar em interpretar um texto sem ter uma clareza sobre a pessoa que escreveu aquele texto. Né? Então, quais eram os seus motivos, quais eram os seus interesses, será que aquele documento ele é neutro, né, no sentido de que não tinha nenhum interesse ali específico envolvido para a sua construção? Então, é preciso que nós tentemos elucidar um pouco da identidade do autor para tentar, de novo, né, avaliar a confiabilidade, a credibilidade, a extensão das informações que estão contidas ali. Tá? O terceiro ponto importante para se organizar uma análise, uma pesquisa documental, é a autenticidade e a confiabilidade do texto. Já falamos muito da confiabilidade, mas é preciso falar também da autenticidade. Então, veja, muitas vezes nós pegamos documentos e achamos que eles são originais porque estavam numa instituição que tem uma fama de ser cuidadosa com seu acervo, ou que é reconhecida por tratar cautelosamente do seu acervo. Mas a gente precisa sempre olhar o próprio documento e tentar, de alguma forma, verificar se ele é verdadeiro, se ele não foi construído com base em uma cópia que pode ter sido adulterada, ou, né, de novo, pode uma versão incompleta que pode ter passado por uma tentativa de recuperação, mas essa recuperação talvez não tenha sido tão fiel ao original. Então, muito além da confiabilidade, a gente precisa se preocupar também com a autenticidade. Às vezes nós pegamos documentos, por exemplo, nós vamos solicitamos acesso aos documentos
e recebemos uma cópia. Às vezes nós não podemos ter acesso aos originais. Precisamos saber se a cópia que nos foi concedida é de fato correspondente ao original. Então, às vezes são questões simples, como fazer uma simples checagem de olhar o original, olhar a cópia que foi recebida para saber se trata do mesmo documento. Então, a gente não pode levantar, a gente não pode ignorar a importância desses cuidados. Outra questão importante para se considerar no planejamento da pesquisa documental é a natureza do texto. Então, que tipo de texto ele é, quais são os seus principais conceitos, como é que ele está estruturado, como que o autor apresenta as ideias. Tá? Então, ele é um texto técnico de uma área específica, ele era um texto jornalístico, era um documento científico. Cada uma dessas naturezas vai te levar a caminhos diferentes para decidir, né, se ele deve ser utilizado na sua pesquisa ou não. Então, por exemplo, se é um texto científico, que foi revisado por pares, enfim, a gente imagina que esse documento já tenha passado por algum escrutínio, por alguma análise, então a gente consegue dar um peso maior para a informação que está ali. Se é um texto jornalístico de um veículo que você não conhece, nunca ouviu falar, procurou a respeito, não achou, talvez você precise procurar informações adicionais ou outros documentos antes de aceitar aquela informação que está dada ali também, que está apresentada. Outro tipo de documento muito comum são os documentos técnicos, né, que tem jargões profissionais, ou regionalismos, às vezes gírias próprias, muito particulares, alguns campos. E isso tudo nos mostra alguns cuidados que nós precisamos ter para analisar esses documentos. Por quê? Porque textos, se a gente consegue identificar qual é a natureza do texto, se ele é um texto técnico, por exemplo, aqui usa muitos jargões, então a gente já sabe que a gente vai precisar de fontes adicionais daquela área, né, que nos ajude a identificar o que aqueles jargões significam, o que naquele contexto daquela época específica aquilo significava, será que o significado hoje ainda é o mesmo? Então, tudo isso a gente consegue organizar e levantar conhecendo um pouco mais sobre o próprio texto. Tá? E outra questão igualmente relevante é a estruturação dos principais conceitos da lógica interna desse texto. Né? Então, por exemplo, quando eu vou comparar documentos, é muito difícil que eu compare um texto científico com um texto jornalístico. Então, se eu consigo reunir uma série de informações, organizar esses documentos conforme a sua natureza e dentro de cada natureza organizar a sua lógica interna, como é que os argumentos, as informações são estruturadas e apresentadas, eu consigo fazer comparações melhores. Então eu vou comparar os jornais da época, vou comparar depois os textos científicos daquela época, vou comparar, enfim, os documentos técnicos daquela época, porque eu consigo encontrar elementos com estruturas similares que vão facilitar a minha comparação. Tá? É claro que eu posso sim olhar para o conhecimento científico, por exemplo, que foi publicado e ver se os jornais, falando daquele mesmo assunto, estavam comentando desses resultados apresentados nos artigos científicos. Eu posso fazer a comparação entre documentos de natureza distinta, mas é importante que eu primeiro tente identificar esses grupos para que eu tome os cuidados necessários na hora de fazer a comparação. E não vou pegar uma informação científica e uma informação, por exemplo, jornalística que vem de um entrevistado, sem uma triangulação qualquer, e achar que eu posso assumir ou atribuir a mesma relevância e a mesma confiabilidade a cada uma dessas fontes de informação. Tá? Então, tem todo esse cuidado prévio que a gente precisa ter, né, antes de partir efetivamente para a nossa análise, tendo em vista o nosso objeto de estudo. Então, falando na análise, né, a etapa da análise de documentos propõe-se, então, depois de todos esses cuidados, todos esses ritos que a gente precisa ter atenção, ele busca sistematizar, né, o conhecimento que foi levantado ali em busca da compreensão do fenômeno objeto da pesquisa. Tá? Então, o trabalho de análise, ele é o trabalho de agregar essas informações, de contrapor essas informações, identificar as convergências, as divergências, por que há essas divergências,
e até com auxílio de outras fontes, como eu comentei com vocês antes, com entrevistas, talvez com vídeos, enfim, com qualquer outra, com questionários, qualquer outro tipo de informação que vocês tiverem disponível, né, no momento da análise de vocês, para tentar dar clareza a essa mensagem construída de maneira agregada a partir desses vários documentos. Tá? Então, os fatos descobertos durante a pesquisa devem ser mencionados. Tá? Não adianta fazer uma análise documental, descobrir elementos novos e não mencioná-los expressamente na minha pesquisa e dizer de que fontes eles vieram. Tá? Então, eu preciso sim, se eu descobrir fatos novos relevantes para a minha pesquisa, mencioná-los expressamente na pesquisa, tá? Dizer de quais fontes eles vieram e, a partir daí, tentar incorporar o outro conhecimento disponível que eu levantei, por exemplo, na minha revisão de literatura, para tentar construir as minhas inferências. Tá? Então, os fatos, relatar os fatos descobertos na pesquisa documental é uma etapa necessária da pesquisa documental. Porém, ela é insuficiente. Não é apenas o fato descoberto que vai te levar a uma conclusão sobre o objeto de estudo. Você precisa triangular essa informação com tudo que a gente comentou aqui, né? Com o contexto em que ele foi descoberto, com o conhecimento que já está disponível na área, com as eventuais hipóteses de pesquisa que já existem, as teorias que já existem, e aí nesse conjunto é que você consegue construir as suas inferências, as suas conclusões. Tá? Mas passa sim por relatar os fatos descobertos na pesquisa documental. Os textos, né, então, eles não existem isoladamente. Tá? Por isso que a gente precisa de olhar todos esses outros elementos. Eles precisam ser situados em uma estrutura teórica para que o conteúdo faça sentido. Nenhum trabalho científico, né, seja ele numa tradição qualitativa ou quantitativa, nenhum trabalho pode estar desconectado de teoria. Tá? Então, nenhuma pesquisa de dissertação de vocês vai ser puramente empírica. Ela tem que partir de algum lugar. Então, por isso que quando vocês, nas etapas anteriores desse curso, por exemplo, discutiram um projeto de pesquisa, vocês precisam sim dar importância a todos aqueles tópicos que os professores apresentaram. Então, você precisa fazer a revisão de literatura, precisa levantar qual é o conhecimento que já tem produzido na área, quais são as hipóteses principais da área hoje, quais delas têm argumentos mais fortes, quais que têm argumentos mais fracos, quais delas que ainda não foram testadas. Então, tudo isso, né, conecta a sua pesquisa ao corpo maior de conhecimento produzido pela área e te coloca em diálogo com seus pares, sejam eles estudantes também de pós-graduação, jovens pesquisadores, sejam eles autores clássicos da disciplina da área de administração pública. Tá? Nenhum trabalho, nenhum documento vai produzir valor sem contexto e também desconectado da teoria. Afinal de contas, é a teoria que vai te ajudar a formular os seus questionamentos, a tentar dar um passo adiante ali na construção do conhecimento. E o investigador, né? Então, o pesquisador, vocês, estudantes, mestrandos, precisam interpretar esses documentos, sintetizar as informações, buscando a identificação de tendências e, na medida do possível, construindo as suas próprias inferências. Termino aqui, então, esse vídeo sobre pesquisa documental e ficamos, então, com algum próximo tópico também adiante, ainda sobre levantamento de dados em pesquisa qualitativa. Muito obrigado.